Antes da história ser escrita, antes dos deuses receberem nomes, a humanidade já explicava o mundo através dos mitos. Deuses, monstros e espíritos ancestrais que atravessaram o tempo. Acompanhe agora Além da Lenda e Mitos. Acompanhe agora no canal Além da Lenda e Mitos, mais uma emocionante história das lendas da mitologia do período da pré-história. A verdade sombria da lenda do Pai Céu e Mãe Terra. Imagine um tempo em que não existiam cidades, nem escrita, nem deuses com nomes definidos. Um tempo em que o ser humano ainda tentava entender o céu acima de sua cabeça e o chão sob seus pés. Imagine acordar todos os dias observando o sol nascer, a lua desaparecer, as estrelas se moverem lentamente e não ter nenhuma explicação racional para isso. Nesse mundo ancestral, cada trovão era um aviso, cada terremoto era um sinal, cada mudança nas estações carregava um significado profundo. Foi nesse cenário primitivo, muito antes de 3.000 anos antes da Era Comum, que nasceu uma das ideias mais antigas e persistentes da humanidade: a dualidade entre Pai Céu e Mãe Terra. Essa não era apenas uma história, era uma tentativa desesperada de compreender a própria existência. Para os povos proto-indo-európeos, espalhados pelas vastas estepes da Eurásia, o universo não era caótico. Ele era organizado por forças opostas e complementares. Acima do tudo, estava o céu, infinito, distante, imprevisível. Abaixo, a terra, fértil, acolhedora, constante. O céu trazia a chuva, o fogo dos relâmpagos e o movimento do tempo. A terra recebia, gestava e devolvia a vida. Dessa observação nasceu uma narrativa poderosa, transmitida apenas pela voz geração após geração. O Pai Céu era percebido como a origem invisível de tudo o que se movia. Ele não caminhava entre os homens, não tocava o solo. Sua presença era sentida no vento que atravessava as planícies, no estrondo dos trovões e na luz que rasgava a escuridão. Ele era distante, mas absoluto. Não protegia, não acolhia. Apenas existia, observando do alto. Já a Mãe Terra estava sempre presente. Era o chão pisado, o barro moldado, o ventre que recebia as sementes e os corpos dos mortos. Ela nutria, mas também exigia. Dava a colheita, mas cobrava sacrifícios quando era ferida ou negligenciada. Com o tempo, essa relação deixou de ser apenas observação da natureza e se transformou em um mito primordial. Acreditava-se que tudo nascia do encontro entre essas duas forças. Quando o céu se aproximava da terra por meio da chuva, a vida emergia. Quando o céu se afastava por longos períodos, a terra secava e a fome se espalhava. Assim, o equilíbrio entre Pai Céu e Mãe Terra não era simbólico, era uma questão de sobrevivência. Mas havia algo mais profundo escondido nessa dualidade. Os antigos perceberam que o céu era associado ao movimento, à mudança e até à destruição. A terra, por outro lado, representava estabilidade, permanência e memória. O céu podia abandonar, a terra nunca. Mesmo após a morte, era ela quem recebia os corpos, guardando-os em silêncio. Esse contraste gerou uma visão sombria da existência. O Pai Céu criava, mas também punia. A Mãe Terra nutria, mas também aprisionava. A vida, portanto, era vista como um ciclo inevitável entre nascer do céu e retornar à Terra. Ao longo das gerações, essa narrativa começou a moldar o comportamento humano. Os clãs passaram a interpretar desastres naturais como conflitos entre essas forças cósmicas. Uma seca prolongada era entendida como o afastamento do céu. Um terremoto, como a fúria da terra. Nada era aleatório, tudo tinha intenção. E o ser humano, pequeno e vulnerável, precisava aprender a viver entre essas duas potências que não se importavam com seus desejos individuais. Essa visão moldou a forma como esses povos encaravam o poder, a autoridade e até a família. A figura do líder muitas vezes era associada ao céu, distante, dominante e responsável pelas decisões. Já a comunidade, o lar e a sobrevivência cotidiana estavam ligados à terra. Assim, o mito não vivia apenas nas histórias contadas ao redor do fogo. Ele se infiltrava nas relações humanas, na divisão de papéis e na maneira como a própria vida era compreendida. Mas essa dualidade carregava uma verdade inquietante. Se tudo vinha do céu e retornava à terra, então o destino de todos já estava traçado. Não havia promessa de transcendência individual. Não havia salvação pessoal. Existia apenas o ciclo: nascer, viver, morrer e voltar ao ventre da terra. Essa percepção dava ao mito um tom sombrio, quase opressivo, mas ao mesmo tempo profundamente realista para quem vivia cercado pela incerteza da natureza. E é exatamente aqui que essa antiga história começa a revelar algo perturbador. Essa não era apenas uma explicação do mundo, era uma forma de controle psicológico. Ao aceitar que forças cósmicas determinavam tudo, o ser humano aprendia a obedecer, a se submeter e a não questionar. O céu mandava,
a terra recebia e o homem apenas existia entre eles. Vamos explorar como essa visão primitiva se espalhou, se transformou e deixou marcas profundas em mitologias posteriores, influenciando culturas que talvez você nunca tenha imaginado. Porque essa história não ficou presa na pré-história. Ela ecoa até hoje, escondida nas narrativas que moldaram a civilização. À medida que os grupos humanos migravam pelas estepes, vales e planícies da Eurásia, essa antiga ideia do Pai Céu e da Mãe Terra não permanecia intacta. Ela se adaptava, se fragmentava e, aos poucos, se tornava mais complexa. O que antes era apenas uma observação direta da natureza começou a ganhar camadas simbólicas mais densas. O céu deixou de ser apenas um espaço distante e passou a ser visto como uma entidade ativa, capaz de impor ordem. A Terra, antes apenas o ventre da vida, começou a ser entendida como guardiã da memória, dos ancestrais e do passado. Nesse período, algo fundamental mudou na narrativa. O Pai Céu passou a ser associado não só aos fenômenos naturais, mas também ao poder. A lei invisível que governa tudo. Ele era aquilo que não podia ser tocado, mas que determinava o ritmo da existência. Já a Mãe Terra se tornou o espaço do concreto, do sofrimento e da resistência. Ela absorvia tanto a vida quanto a violência humana. Cada guerra, cada morte, cada enterro reforçava a ideia de que tudo terminava em seu interior. Essa separação simbólica criou uma tensão constante. O céu era desejado, mas inalcançável. A terra era presente, mas pesada. Viver significava habitar esse espaço intermediário, sempre em conflito. Para os povos primordiais, essa condição explicava a angústia humana. O ser humano carregava em si a centelha do céu, pois respirava, pensava e observava as estrelas. Mas seu corpo pertencia à terra, sujeito à dor, ao envelhecimento e à decomposição. Com o passar das gerações, surgiram narrativas mais sombrias. Algumas tradições orais sugeriam que, em um tempo remoto, céu e terra eram unidos, quase colados um ao outro. Não havia espaço para o homem respirar ou crescer. Foi apenas quando essas duas forças se separaram que o mundo como conhecemos passou a existir. Essa separação, porém, não foi vista como um ato de bondade, mas como uma ruptura violenta. O universo nasceu de um conflito, não de harmonia. Essa ideia carregava uma mensagem silenciosa, mas poderosa. A existência não era fruto de paz, mas do tensão. A ordem do mundo dependia da distância entre céu e terra. Se eles voltassem a se aproximar demais, tudo seria destruído. Assim, o medo do colapso cósmico passou a habitar o imaginário desses povos. Terremotos, eclipses e tempestades intensas eram interpretados como sinais de que essa distância estava sendo ameaçada. Essa percepção moldou profundamente a relação humana com o desconhecido. O céu passou a ser observado com respeito e temor. Seus sinais eram analisados com atenção obsessiva. O movimento das estrelas, o brilho do sol, as fases da lua, tudo era visto como mensagens cifradas. A terra, por sua vez, era tratada com cautela. Escavar demais, ferir o solo sem necessidade, podia despertar sua fúria silenciosa. Mas havia um aspecto ainda mais inquietante nessa visão. Se o céu representava a autoridade distante e a terra a inevitabilidade do destino, então a liberdade humana era apenas uma ilusão. O indivíduo não escolhia seu caminho. Ele apenas caminhava entre forças que já haviam decidido tudo. Essa ideia criava um tipo de resignação profunda, mas também uma estranha motivação. Já que o fim era inevitável, o valor da vida estava no presente, na força do clã e na memória deixada na Terra. É nesse ponto que o mito começa a ganhar uma função social clara. Ele ensinava como viver, como aceitar perdas e como lidar com o medo da morte. Não prometia respostas reconfortantes. Pelo contrário, oferecia uma explicação dura, quase cruel, mas coerente com a realidade daquele mundo instável. A terra sempre venceria. O céu sempre observaria. E o ser humano precisaria encontrar significado nesse intervalo frágil entre os dois. Com o surgimento de sociedades mais organizadas, essa antiga dualidade foi sendo reinterpretada. O Pai Céu começou a ser associado a figuras de liderança, domínio e expansão. A Mãe Terra, a fertilidade, a herança e a continuidade. Essa divisão não era apenas mítica, mas prática. Ela influenciava decisões, territórios e até conflitos. Conquistar terras era simbolicamente dominar o espaço da Mãe Terra sob a aprovação do Pai Céu. E assim, quase sem perceber, os mitos primevais começaram a moldar estruturas de poder que atravessariam milênios. A ideia de que a autoridade vem de cima e que tudo retorna ao solo se tornou uma verdade silenciosa, aceita sem questionamento, uma verdade que ainda ecoa, disfarçada em histórias posteriores, sistemas sociais e na própria forma como o ser humano entende seu lugar no mundo. Vamos aprofundar como essa dualidade ancestral deixou marcas duradouras nas grandes mitologias que surgiram depois, revelando conexões inquietantes entre o passado mais remoto e narrativas que ainda influenciam a forma como pensamos hoje. Com o passar do tempo, aquilo que nasceu como uma percepção primitiva da natureza
começou a se infiltrar em narrativas cada vez mais elaboradas, mesmo quando os povos deixaram de viver exclusivamente da caça e da coleta mesmo. Quando surgiram aldeias fixas e os primeiros sinais de organização social, a antiga ideia do Pai Céu e da Mãe Terra continuava viva, silenciosa, moldando a forma como o mundo era interpretado. Ela já não era contada da mesma maneira, mas permanecia no fundo de todas as histórias importantes. O mais inquietante é perceber que essa dualidade não desapareceu quando as culturas evoluíram. Ela apenas mudou de rosto. O céu passou a ser associado ao destino, à ordem invisível que governa reis, guerras e impérios. A Terra continuou sendo o lugar da origem e do fim, onde tudo nasce e para onde tudo retorna. Mesmo quando novos nomes surgiram, a estrutura da narrativa permaneceu a mesma. Sempre havia algo acima que observava e algo abaixo que absorvia. Essa herança primeval criou uma visão específica do tempo. Para esses povos, o tempo não avançava em linha reta. Eldra. Assim como as estações retornavam, assim como o dia sempre cedia lugar à noite, a existência humana também era cíclica. O nascimento não era um começo absoluto, e a morte não era um fim definitivo. Ambos eram apenas movimentos dentro de um ciclo maior controlado por forças que nunca poderiam ser desafiadas. Essa percepção trazia um misto de conforto e angústia. Conforto, porque tudo fazia parte de uma ordem maior. Angústia, porque nada podia ser mudado. O céu não escutava pedidos. A terra não devolvia o que recebia. A única escolha possível era como viver entre esses dois extremos. É por isso que tantas narrativas desse período valorizavam a coragem, a resistência e a honra, não como virtudes espirituais, mas como respostas práticas a um mundo indiferente. Há um detalhe pouco discutido, mas profundamente revelador. Em muitas dessas histórias antigas, o Pai Céu não cria diretamente a humanidade. Ele apenas estabelece o espaço onde a vida pode surgir. É a Mãe Terra quem molda, nutre e sustenta. Isso reforça uma visão sombria da autoridade cósmica. O poder supremo não se envolve, ele observa de longe, enquanto a Terra lida com as consequências. Essa distância cria uma sensação de abandono que atravessa os mitos primevais. Essa sensação pode explicar por que tantas culturas antigas desenvolveram um respeito quase temeroso pelo solo. Enterrar os mortos não era apenas uma prática funcional, era um retorno inevitável ao domínio da Mãe Terra. Cada sepultamento reforçava a certeza de que ninguém escapava. Reis e camponeses terminavam no mesmo lugar. O céu podia diferenciar, a Terra não. Com o avanço das migrações e o contato entre diferentes povos, essas ideias começaram a se misturar. O Pai Céu passou a ganhar características mais humanas em algumas tradições, enquanto a Mãe Terra assumia aspectos mais severos em outras. Ainda assim, o núcleo da narrativa permanecia intacto. A vida existia entre uma força distante e outra inevitável. Essa tensão constante alimentava histórias de conflitos cósmicos, separações violentas e equilíbrios frágeis. O mais perturbador é perceber como essa visão influenciou a própria identidade humana. O indivíduo passou a se enxergar como alguém dividido, com uma parte voltada para o alto, mais curiosa, inquieta, observadora, outra parte presa ao chão, ao corpo, à matéria e à finitude. Essa divisão interna gerava perguntas silenciosas que nunca eram totalmente respondidas. Quem somos nós, afinal? Filhos do céu ou da terra? Ou apenas algo passageiro entre ambos? Essa pergunta, mesmo sem ser formulada claramente, acompanhou a humanidade por milhares de anos. Ela está presente nas histórias de heróis que desafiam o destino, nos relatos de quedas trágicas e nas narrativas sobre a origem do mundo. Sempre existe a tentativa de ultrapassar limites, seguida por uma punição inevitável. Como se o mito estivesse constantemente lembrando que o lugar do ser humano é o meio, nunca o topo. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Ela não oferece esperança fácil, nem respostas reconfortantes. Ela oferece consciência. A consciência de que viver é caminhar sobre um equilíbrio instável, entre forças que não podem ser controladas. A consciência de que toda conquista é temporária, e que toda vida cedo ou tarde retorna ao silêncio da terra. Vamos agora encarar o aspecto mais inquietante dessa narrativa ancestral. Aquilo que ela revela não apenas sobre o passado, mas sobre a forma como ainda hoje entendemos poder, natureza e o próprio sentido da existência. Ao chegar ao ponto final dessa narrativa ancestral, algo se torna impossível de ignorar. A ideia do Pai Céu e da Mãe Terra não sobreviveu por milênios, apenas por explicar fenômenos naturais. Ela permaneceu porque revelou uma verdade desconfortável sobre a condição humana. Uma verdade que atravessou eras, mudou de linguagem, assumiu novas formas, mas nunca desapareceu completamente. A verdade de que o ser humano vive em um estado permanente de submissão a forças maiores do que ele próprio. Na visão primeval, o Pai Céu nunca foi um protetor. Ele era o princípio da ordem, mas também da indiferença. Seus movimentos determinavam o clima, o tempo e o ritmo da vida,
mas não levavam em conta o sofrimento humano. A Mãe Terra, por sua vez, não era apenas acolhedora. Ela era implacável. Tudo o que recebia, ela guardava. Nada retornava da mesma forma. A fertilidade e a morte eram dois lados da mesma presença silenciosa. O aspecto mais sombrio dessa dualidade está na constatação de que não existe fuga. Não importa o quanto o ser humano avance, construa ou domine, ele nunca deixa de depender do céu e nunca deixa de pertencer à Terra. Mesmo quando as sociedades se tornaram mais complexas, quando surgiram grandes estruturas e narrativas sofisticadas, essa lógica permaneceu intacta. O céu continuou sendo associado ao poder distante. A Terra ao destino inevitável. Essa antiga visão moldou, de maneira quase invisível, a forma como a humanidade passou a entender autoridade, posse e controle. Aquilo que vem de cima é visto como legítimo. Aquilo que está embaixo é explorado, utilizado e, no fim, abandonado. A relação entre céu e terra se tornou um espelho da relação entre governantes e governados, entre quem ordena e quem suporta. Tudo isso sem que a maioria percebesse a origem desse pensamento. O mais inquietante é perceber que, para os povos da pré-história, essa não era uma crença opcional. Era uma constatação. Eles viam o mundo agir dessa maneira todos os dias. A chuva caía ou não caía. A colheita vinha ou falhava. A terra engolia corpos sem distinção. O céu permanecia inalcançável. A partir disso, aceitar a própria limitação era uma forma de sobrevivência mental. Mas essa aceitação também carregava uma força silenciosa. Se o destino era inevitável, então o valor da vida estava na experiência, na memória e na marca deixada no mundo. Não havia promessa de permanência além da terra. Havia apenas a certeza de que cada ação ecoaria na história do clã, na paisagem e no solo pisado. Viver bem não significava escapar do ciclo, mas atravessá-lo com consciência. Essa talvez seja a herança mais poderosa dos mitos primevais. Eles não prometiam redenção, nem um final glorioso. Eles ofereciam lucidez, ensinavam que a existência é finita, que o controle é uma ilusão e que o equilíbrio entre forças opostas é frágil. Ao compreender isso, o ser humano aprendia a observar, a respeitar e a agir com cautela diante do mundo. Mesmo hoje, essa antiga narrativa continua ecoando. Ela está presente na forma como falamos do planeta, do céu, da natureza e do futuro. Está na sensação de que algo maior observa, enquanto algo inevitável espera. A história do Pai Céu e da Mãe Terra não pertence apenas ao passado remoto. Ela é um reflexo daquilo que sempre fomos e talvez daquilo que ainda somos. No fim, essa não é apenas uma história sobre deuses antigos ou mitos esquecidos. É um retrato da tentativa humana de compreender seu lugar em um universo que não oferece respostas fáceis. Um universo onde viver é existir entre o que não se pode alcançar e o que nunca se pode abandonar. Entre o céu distante e a terra silenciosa, a humanidade segue, caminhando, consciente ou não, do mesmo ciclo que começou nos primórdios do tempo e perdura até os dias de hoje. Os mitos nunca desapareceram. Eles vivem na memória da humanidade. O que hoje chamamos de lenda, um dia foi verdade. Se essa história chamou sua atenção, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Continue conosco, além da lenda e mitos.